Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade à discussão sobre transporte de membrana, focando nas proteínas que estão envolvidas nesse tipo de mecanismo. Então nesse vídeo nós vamos discutir a diferença entre as proteínas carreadoras e as suas características, quando comparadas com as proteínas formadoras de canal, também considerando um pouco das suas características. Como sempre aqui no nosso canal, esse vídeo faz parte de uma série, é o terceiro dessa série, e eu sugiro que vocês deem uma conferida nos primeiros dois para compreender e conseguir acompanhar com bastante tranquilidade aquilo que a gente vai discutir neste vídeo aqui. Este vídeo aqui também tem algo bem interessante, que ele vai ser diferente dos outros, pois nós utilizaremos alguns recursos educacionais que são feitos com impressão 3D. Eu passei os últimos tempos dedicando um pouco das minhas horas de trabalho para a confecção desses recursos educacionais, porque eu acredito que eles vão ajudar vocês a compreender o comportamento dessas proteínas. Então, vamos lá, vamos começar a nossa discussão. Nós temos aqui uma representação impressa em 3D de uma bicamada lipídica. Como nós discutimos no vídeo anterior, as bicamadas lipídicas elas apresentam uma porção hidrofóbica, que está aqui escondida entre as camadas, e porções hidrofílicas que estão em contato com o meio extracelular e também com o meio intracelular. Nessa conformação aqui, apenas bicamada lipídica, nós concluímos no vídeo anterior que só é possível a passagem de moléculas hidrofóbicas ou moléculas hidrofílicas pequenas e sem carga. Outras moléculas importantes como a glicose, aminoácidos e outros nutrientes essenciais para o funcionamento da célula não conseguem cruzar livremente essa estrutura. Nós precisaremos então, neste caso, do auxílio de proteínas transportadoras. Ou proteínas de transporte. As proteínas de transporte, elas são de dois tipos. O primeiro tipo e mais abundante é o que a gente chama de proteína carreadora. A proteína carreadora ela é uma proteína transmembrana, isso significa que ela tem um domínio extracelular cruzando a bicamada lipídica e apresentando outro domínio intracelular, ou seja, está aberta, ela tem expressão, ela tem comunicação com os dois lados da membrana. E uma característica importante dessas proteínas carreadoras é que elas estarão abertas apenas para um lado da membrana de cada vez. Ou seja, uma proteína carreadora, ela vai estar aberta para fora da célula, para o meio extracelular, ela irá mudar a sua forma, estando aberta para o meio intracelular. Depois muda a sua forma de novo, estando aberta para o meio extracelular. Essa é uma grande diferença para o segundo tipo de proteína, e é a diferença principal, que a proteína, o segundo tipo, proteína formadora de canal, é uma proteína que, como diz o nome, ela cria um canal através da bicamada. Esse canal, diferentemente da proteína carreadora, ele pode estar aberto ou ele pode estar fechado. E quando ele estiver aberto, o que diz para ele que ele deve estar aberto ou fechado, a gente discute no vídeo de difusão de solutos iônicos, eu vou deixar o link para vocês. Quando ele estiver aberto, ele gera uma comunicação entre os dois lados da bicamada. Então ele faz uma comunicação direta entre os dois lados da bicamada, criando um canal que permite a passagem da substância. Então as diferenças principais entre a proteína carreadora e a proteína formadora de canal é que a proteína carreadora estará aberta para um lado da bicamada de cada vez, enquanto que o canal, ao estar aberto, cria uma conexão constante entre o meio extra e intracelular. Dentro do conceito de proteína carreadora, nós temos diversos tipos. Dois tipos principais são as proteínas carreadoras sem domínio ATPase, como essa daqui, ou seja, elas não são capazes de quebrar o ATP. E o segundo tipo é a proteína com domínio ATPase.
como esta laranja aqui. Uma proteína carreadora com domínio ATPase vai pegar a molécula que a gente conhece como adenosina trifosfato, uma molécula de adenosina conectada a 3 fosfatos, e terá um sítio capaz de pegar essa molécula de ATP e quebrar ela, gerando movimento. Então, as proteínas carreadoras que apresentam domínio ATPase, elas são capazes de quebrar o ATP, o adenosina trifosfato, em adenosina difosfato e uma molécula de fosfato inorgânico. Características importantes das proteínas carreadoras é o fato de que elas são estereoespecíficas. Então, proteínas carreadoras apresentam estereoespecificidade. Um lindo nome. O que isso significa? Significa que elas são específicas para a molécula que elas transportam. Elas apresentam um sítio de ligação, representado por essa região aqui nessa proteína, ou por essas regiões aqui nessa outra proteína. E esse sítio, ele se liga exclusivamente, e a gente vai ver que esse exclusivamente não é tão exclusivo a seguir, à molécula que ele transporta. Neste caso aqui, esta proteína aqui foi modelada para ser um transportador de glicose, um GLUT. Aqui nós temos uma molécula de glicose que irá se encaixar nesse sítio de ligação e ser transportado para o outro lado da célula, soltando do sítio de ligação. No caso desta proteína aqui, que é uma bomba de sódio e potássio, ela irá apresentar sítios específicos para o potássio e também sítios específicos para o sódio. No caso da bomba de sódio e potássio, a gente vai ter um vídeo extra sobre ela, falando das suas características. Nós temos 3 sítios para o sódio e 2 sítios para o potássio. Então, estereoespecificidade significa que esta proteína é específica para a molécula que ela transporta. Se eu quiser transportar glicose, eu preciso de um transportador de glicose. Se eu quiser transportar aminoácido, eu preciso de um transportador de aminoácidos. Transportador de glicose não transporta aminoácido, transportador de aminoácido não transporta glicose. No entanto, e eu falei para vocês que essa especificidade não era tão específica assim, se eu tiver uma molécula muito parecida, como é o caso da glicose e da galactose, que aqui eu modelei apenas com uma indentação de diferença, elas podem, essa molécula muito semelhante, pode usar o mesmo transportador. Então, essa galactose pode usar o transportador da glicose para entrar na célula, ou sair da célula. Neste caso, quando eu tiver no mesmo meio glicose, então tenho moléculas de glicose e também tenho moléculas de galactose, existirá uma competição entre elas para usar esse sítio. Então, em algum momento será a galactose se ligando e passando, e em outro momento será a glicose passando. Como a capacidade dessa proteína é limitada, porque ela precisa fazer este movimento de abrir e fechar para os dois lados, se eu tiver só glicose, 100% das vezes que ela fizer esse movimento, será a glicose sendo transportada. Mas se eu adicionar galactose no meio, eu terei uma divisão do trabalho entre as moléculas de glicose e as moléculas de galactose.
fazendo com que o transporte da glicose se torne mais lento, porque agora, digamos que 50% das vezes será a glicose sendo transportada, outras 50% das vezes será a galactose sendo transportada, e isso faz com que agora a glicose tenha um transporte mais lento. Digamos, um número inventado, que essa proteína faça esse movimento 100 vezes por segundo. Se eu tiver só glicose, eu transportarei 100 glicoses por segundo. Se eu adicionar galactose, agora eu tenho um número de vezes que é a glicose e um número de vezes que é a galactose. Digamos que as duas tenham a mesma, que a proteína tenha a mesma afinidade pelas duas moléculas e as duas moléculas estejam na mesma concentração. 50% das vezes será galactose e 50% das vezes glicose. Então o meu transporte de glicose, que costumava ser 100 moléculas por segundo, agora passa a ser 50 moléculas por segundo. Isso quer dizer que a galactose está competindo com a glicose. E esse processo é chamado de inibição por competição. Por que isso? Por que esse nome, inibição por competição? Porque o transporte é inibido por um competidor. No caso, o transporte da glicose é reduzido porque eu tenho a galactose competindo pelo sítio de transporte. E esse processo é chamado de inibição por competição. O último aspecto importante das proteínas carreadoras é que elas têm uma característica que é a saturação. Ela é saturável. O que saturação quer dizer? Nos transportes a favor do gradiente, quanto maior a diferença de concentração, ou seja, quanto maior a diferença de glicose fora da célula em relação para dentro da célula, mais rápido ocorre esse transporte. Então, quanto mais glicose eu tiver concentrada, ou seja, quanto maior for a diferença de concentração entre os dois pontos que eu estou comparando, por exemplo, entre fora da célula e dentro da célula, mais rápido a glicose entra. Então, à medida que eu aumento a quantidade de glicose aqui fora, eu aumento o transporte. Digamos que, eu gosto de usar um exemplo com os meus alunos, que é, tu tem um coleguinha que trouxe um saco de bala. Tua capacidade de comer balas é uma bala a cada segundo. Com bastante vontade de comer bala, é uma bala macia. O colega está te passando uma bala a cada 10 segundos. Então, isso significa que tu está comendo uma bala a cada 10 segundos. Agora ele está mais generoso e resolveu te passar 2 balas a cada 10 segundos. Tu está comendo 2 balas a cada 10 segundos. Digamos, se tu come uma bala por segundo, a tua capacidade máxima seria 10 balas por 10 segundos. Agora o colega resolveu abrir a mão e te passou 15 balas a cada 10 segundos. Só que a tua capacidade para em 10 balas a cada 10 segundos. Então ele está te passando 15 balas a cada 10 segundos. Tu vai comer as 10 balas que tu consegue e as outras balas terão que ficar esperando a liberação dessa proteína para continuar o transporte. Isso significa que a tua capacidade de comer bala foi saturada. Tu atingiu o limite e a partir desse limite não adianta aumentar a quantidade de balas que são passadas por segundo, que tu não vai conseguir comer mais bala. Então esse transporte foi saturado. Então, características importantes das proteínas transportadoras é que elas são estereoespecíficas, ou seja, específicas para uma molécula. Elas sofrem inibição por competição, quando eu tiver uma molécula muito semelhante, e elas sofrem saturação por causa deste movimento. O número de vezes que eu posso fazer esse movimento por segundo é limitado. Logo, existe um limite para o número de moléculas que eu posso transportar
por segundo de um lado para outro da membrana. Isso vale para as sem domínio ATPase quanto para com domínio ATPase. É característica da proteína carreadora, que são características que não estão presentes nas proteínas formadoras de canal, justamente por elas criarem esse link direto entre os dois lados da membrana. A proteína formadora de canal, e mais detalhes para isso vocês encontram no vídeo de difusão de solutos iônicos, ela é regulável, ou seja, eu decido quando ela pode abrir e quando ela pode fechar. Ela é seletiva, ou seja, ela pode selecionar quem passa. Isso vai fazer com que eu tenha canais que permitem a passagem de sódio. Aqui o sódio passando. Outro tipo de canal que vai ser específico para o potássio, deixando o potássio passar, mas essa seletividade ela não é como a estereoespecificidade, em que eu tenho um sítio de ligação específico para a molécula. Ela é diferente. Ela simplesmente seleciona, ela diz que o sódio pode passar e o potássio não pode passar. Mas eu tenho seletividades mais frouxas. Eu tenho canais que permitem tanto o sódio quanto o potássio passar, que são canais de sódio e potássio. Então ela é diferente da estereoespecificidade, que não tem um sítio de ligação para a molécula a ser transportada. E eles são altamente eficientes. Um único canal, e eu tenho centenas de milhares de canais numa célula, pode deixar passar até 1 milhão de íons por segundo. É muita coisa. Ele é muito mais eficiente em deixar passar substâncias do que uma proteína carreadora, porque a proteína de carreadora tem que ficar fazendo esse movimento. E esse transporte tende a não ser saturável, como é o transporte pela proteína carreadora. Então, a proteína carreadora tem estereoespecificidade, para vocês verem, saturação e inibição por competição. O canal é regulável, seletivo e muito eficiente. Diferença principal morfológica entre os dois é que o canal estabelece comunicação direta entre o meio intra e extracelular, enquanto que a proteína carreadora ou está aberta para um lado ou está aberta para o outro, precisando mudar de forma durante o transporte. Então, a proteína carreadora sofre mudança conformacional durante o transporte. Proteína formadora de canal sofre mudança conformacional antes, para abrir, e depois do transporte. Então, essa mudança conformacional ocorre antes, para que eu possa abrir e permitir o transporte, está ocorrendo o transporte, e depois para impedir o transporte. Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre essas duas proteínas e como elas atuam em transportes. Nos vídeos subsequentes a gente vai ver cada tipo de transporte e qual é a proteína que está envolvida e quais são as características desses transportes. Transporte ativo primário, transporte ativo secundário, difusão simples de não eletrólitos, difusão facilitada. A difusão de solutos iônicos, que é a que usa esses canais, ela já está dentro do conteúdo de bioeletrogênese que está disponível para vocês também na descrição do vídeo. Se vocês curtiram esse vídeo, peço que deem um like, isso ajuda bastante o canal aí para frente. Se inscrevam no canal para receber novos vídeos, compartilhem com os colegas, com os amigos que também têm interesse em aprender esse tipo de assunto, que estão cursando fisiologia ou que têm curiosidade sobre fisiologia e biologia celular. E também deixem seus comentários sugerindo assuntos, deixando dúvidas, perguntas sobre este assunto e outros assuntos de fisiologia. No que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Então, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.